Bom dia, turma. Aqui é a professora Elaine e na aula de biologia de hoje nós vamos falar sobre as ligações químicas, tá? Esse conteúdo ele está aí no capítulo 11 do livro de vocês, a partir da página 184. Bom, pessoal, revisando o que a gente viu nas aulas anteriores, nós vimos que a estrutura atômica ela é composta por três partículas fundamentais, que vão ser prótons, nêutrons e elétrons, sendo que o núcleo de um átomo ele é composto por prótons e nêutrons. O prótons ele vai ter uma carga aí positiva e aí a sua eletrosfera ela vai ser composta por elétrons. E esses elétrons eles vão ter aí uma carga negativa. Vimos também que a matéria ela é formada por átomos, certo? Então tudo que é matéria, que compõe aí o que nós conhecemos, é formado por átomo. E o que seria capaz de fazer matérias diferentes, porque se nós todos somos compostos por átomos, por que existe tanta diferença aí de tipos de matéria? O que é responsável aí por essa diferença de matéria, essa diferenciação, é a ligação química, tá? As substâncias que se formam com a união de átomos de elementos químicos diferentes ou iguais. Então, essas substâncias que se unem, que têm aí uns elementos químicos diferentes, elas vão compor aí substâncias diferentes, como por exemplo a água, o sal, o ouro, plástico, vidro, metal. Então, cada elemento desse, cada substância dessa que nós conhecemos, elas são todas compostas por átomos, porém, a união desses elementos químicos diferentes que compõem os átomos é responsável aí por essa formação dessas substâncias diferentes. E essa união se dá a partir da ligação química, tá? Então, aí vocês veem a importância da ligação química. A ligação química, ela segue uma regra, que nós chamamos de regra do octeto. Nessa regra, ela fala que a interação atômica acontece para que cada elemento adquira uma estabilidade eletrônica de um gás nobre, ou seja, 8 elétrons na sua camada de valência. Então, a regra do octeto diz que, para que um elemento ele seja considerável estável, ele tem que ter aí 8 elétrons na sua última camada de valência, tá? Coisa que na tabela periódica, os únicos elementos que são aí considerados estáveis são os gases nobres, que são esses últimos elementos aqui da tabela periódica, que compõem aí essa última coluna, tá? Então, todos esses elementos, eles são considerados estáveis, por quê? Porque eles possuem 8 elétrons na sua camada de valência. Já os demais elementos aqui, que compõem a tabela periódica, eles não possuem essa quantidade, ou seja, eles vão precisar realizar aí a ligação química em busca dessa estabilidade. Então, para que ocorra a ligação, esses elétrons eles estão buscando aí ter 8 elétrons na sua camada de valência para, enfim, serem estáveis. Até então, sem a ligação, eles não têm aí a quantidade eletrônica de 8 elétrons na sua camada de valência, então eles são instáveis, tá? E essa ligação, ela ocorre de 3 formas diferentes. Nós vamos ter a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Na ligação iônica, preste bem atenção, ligação iônica se dá a partir dos elementos metal e ametal, tá? Os metais são esses elementos aqui da tabela periódica, tá? Quando vocês olharem a tabela, vai estar marcada a região dos metais. E os ametais são esses elementos que ficam nessa região da tabela periódica. Essa coluna vermelha são os gases nobres. Lembra que eu falei que eles são estáveis, então eles não precisam aí realizar essa ligação. Ou então ela pode se dar a partir de um hidrogênio, que fica aqui em cima da tabela periódica, com um ametal ou não metal, tá? Já na ligação covalente, ela vai se dar a partir da ligação de ametal com ametal. Então, esses elementos que ficam aqui nessa região, que são considerados ametais, vão se ligar entre si, formando aí uma ligação covalente. Ou ela pode se dar também por um hidrogênio mais um ametal, ou um hidrogênio com um hidrogênio. Então, hidrogênio mais hidrogênio também é uma ligação covalente, certo? E por fim, a ligação metálica, como o próprio nome já diz, vai ser uma ligação entre um metal mais um metal.
Então, todos os elementos dessa região aqui, que são metais, quando ocorre uma ligação entre eles, entre os metais, é denominado de ligação metálica, ok, pessoal? A gente vai falar como é que ocorre cada uma delas. Antes, nós vamos falar sobre a camada de valência dos metais e a camada de valência dos ametais. Por que são metais e por que são ametais? Nos metais, eles possuem de 1 a 3 elétrons na sua última camada de valência. Como, por exemplo, nós temos aqui o Na, o sódio, e ele só tem um único elétron na sua última camada de valência. E esses elementos, que só têm de 1 a 3 elétrons na sua última camada de valência, eles vão ter uma facilidade em perder elétrons. Por quê? Porque como eles têm menos, eles vão ser mais instáveis, e aí eles vão ser mais fáceis de ceder, perder esses elétrons para uma ligação, tá? Porque eles têm menos elétron aí na sua quantidade, na sua camada de valência. Já os ametais, eles possuem de 4 a 7 elétrons, como por exemplo aqui a gente tem o cloro, que ele tem 7 elétrons na sua última camada de valência. Então, por ele estar mais próximo aí de chegar à estabilidade de um gás nobre, de 8 elétrons, ele vai ter uma facilidade maior de ganhar elétrons, tá? Ou seja, esse daqui, que são os metais, ele tem uma facilidade em perder, em doar elétron, e os ametais, ele vai ter uma facilidade em receber elétrons. Por quê? Porque eles têm mais elétrons na sua camada de valência, na sua última camada de valência, e posteriormente vai ser mais fácil aí chegar à configuração de um gás nobre, que é de 8 elétrons, tá? Na ligação iônica, como eu falei para vocês, ela se dá a partir de um metal mais um ametal ou de um metal mais um hidrogênio. O exemplo que eu coloquei aqui para vocês é o sal de cozinha, que é composto pelo cloreto de sódio, que seria um elemento de cloro mais um elemento de sódio, tá? E aí ele é formado pela união desses dois átomos. Lembra que eu falei para vocês que o metal ele tem uma facilidade em perder elétron? Então, aí o metal ele vai ser o sódio, tá? Então, o sódio ele vai perder o seu elétron. O sódio, na última camada, ele tem um elétron. Então, como ele tem aí pouco elétron, ele é classificado aí como metal, ele vai perder esse elétron. Ele vai doar esse elétron para o cloro, que tem aí 7 elétrons na sua última camada de valência. Sendo assim, o sódio ele perde um elétron e fica com a carga positiva, porque ele perdeu, lembra que o elétron ele tem carga negativa, então quando a gente perde um elétron, quando o elemento ele perde um elétron, ele fica positivo, porque ele está tirando carga negativa. E o cloro, ele vai ganhar um elétron, ficando assim com a carga negativa. Porém, o cloro ganhando mais um elétron, como ele tem 7 na sua última camada de valência, ganhando mais um, ele fica com 8 elétrons. Sendo assim, o cloro fica aí com estabilidade de gás nobre, com a quantidade de 8 elétrons na sua última camada de valência. E é assim que ocorre a ligação do sal de cozinha, que nós chamamos de cloreto de sódio. E ocorre da seguinte forma, tá? O esquema de transferência aí de elétrons se dá da seguinte forma. O sódio, ele vai doar o seu elétron, ele só tem um elétron, e o cloro, ele tem 7. Então, o sódio, ele vai doar aí o seu elétron para o cloro, ficando com uma carga positiva, como eu falei para vocês, se tornando um cátion. E o cloro, que está recebendo aí uma carga negativa, mais um elétron, que fica com 8 elétrons, ele se torna um ânion. Por quê? Porque ele recebe mais um elétron e fica aí com a carga negativa, tá? E a fórmula iônica, tá? A estrutura aí para representar aí a fórmula dessa molécula é essa daqui, tá? Na+, por quê? Porque ele perdeu o elétron, então ele fica com a carga positiva. E Cl-, porque ele ganhou o elétron e fica com a carga negativa. Então, a fórmula estrutural dessa fórmula iônica será dessa forma aqui, tá, pessoal? Na+, Cl-. Já na ligação covalente, como eu falei, ela é uma ligação que ocorre entre um ametal mais um ametal. Ou pode também ser entre o ametal e o hidrogênio, ou hidrogênio mais hidrogênio. Nessa ligação, todos os elementos precisam ganhar elétrons para completar a sua regra do octeto, tá?
Somente o hidrogênio, tá, pessoal? Ele não precisa ter aí 8 elétrons. Para o hidrogênio ele ser estável, ele só precisa ter 2 elétrons na sua camada de valência. Então, ele só precisa aí, como ele já tem um, ele só precisa de mais um. O hidrogênio ele é o único que, para se estabilizar, ele só precisa de 2 elétrons, tá? O único da tabela periódica. E aqui a gente tem um exemplo desse compartilhamento de ligação. Então, nós vamos ter, por exemplo, 2 cloros, que são 2 ametais, e eles vão fazer uma ligação. Eles vão compartilhar. Por quê? Porque o cloro, lembra que eu falei que o cloro ele tem 7 elétrons na última camada de valência? Então, ele só precisa de um. Então, o cloro com outro cloro, eles vão, tipo, se ajudar. Vão compartilhar um elétron, eles não vão doar, tá, pessoal? Eles vão compartilhar. Então, eles vão compartilhar se ajudando. Então, quando eles compartilham, cada um compartilha um elétron, ou seja, o cloro fica com 8, esse primeiro cloro, e o outro também fica com outro, com esse método de compartilhar elétron, tá? Esse é um exemplo aí da ligação covalente. O outro tipo de ligação é o compartilhamento duplo, tá, pessoal? Como aqui eu coloquei para vocês, aqui a gente tem um carbono e 2 oxigênios, que eles compartilharam elétron duas vezes, 2 pares de elétrons compartilhados, fazendo aí a estabilidade tanto no oxigênio, como no carbono, como no outro oxigênio. E, como eu falei para vocês, a fórmula estrutural, ela se dá dessa seguinte forma. Quando a gente vai representar uma forma estrutural que só tem um compartilhamento, a gente faz da seguinte forma. Aqui a gente tem o elemento cloro e cloro, então a gente coloca os 2 elementos e um tracinho representando que ele está fazendo aí um compartilhamento, tá? E na fórmula molecular, a gente coloca Cl2. Por quê? Porque tem dois elementos de cloro, tá? Na fórmula molecular. E na fórmula estrutural aqui desse segundo exemplo, como eu falei para vocês, como eles vão fazer 2 pares de elétrons compartilhados, ela segue da seguinte forma. Na fórmula estrutural, a gente coloca os elementos que estão aí compostos na fórmula. Então, eu coloco o oxigênio, o cloro e o outro oxigênio. E vamos colocar 2 tracinhos em cada lado, representando que ele está fazendo aí um compartilhamento de 2 pares de elétrons. E de fórmula molecular, a gente tem um carbono e 2 oxigênios. Então, na fórmula molecular é só colocar CO2, um carbono e 2 oxigênios. Por isso que tem um 2 aqui embaixo, tá? E por fim, a ligação metálica, que ela ocorre entre 2 átomos metais, tá? Esses átomos envolvidos, eles vão perder elétrons de suas camadas mais externas, que se deslocam mais ou menos livremente. A formação de uma nuvem eletrônica vai se formar aí, que é conhecido por mar de elétrons, tá? Bom, pessoal, e por hoje é só. Eu peço que vocês façam aí a atividade de biologia no livro, na página 191 e 192, da primeira à oitava questão, e vão fazer também a atividade aí na página 196 e 197, tá? E por hoje é só.